Tem um texto do Bernstein, Eduard Bernstein, que foi publicado na revista Novos Rumos, lá nos anos 90, eu acho que é o volume 19, tem até um texto do Bernstein, um caderno específico, onde o Bernstein expõe o programa social-democrata. Então, ali é bem possível visualizar a tendência que foi progressivamente sendo incorporada pela esquerda a partir de determinado momento, ou pelo menos por uma parte da chamada esquerda a partir de um determinado momento. Então, seria a segunda leitura da Revolução Russa. Ela é uma grande experiência, ela colocou pontos importantíssimos para o futuro da humanidade, mas é necessário entender que, tal como pensada inicialmente, ela não tem condições mais de se realizar, ok? E a partir daí, então, se trabalha muito com a ideia de que vamos ter um projeto social, mas sempre tendo cuidado em preservar a liberdade, o mercado, os direitos e as questões que são importantes, mas que não podem ser resolvidas no âmbito formal, que são as questões da liberdade, das liberdades individuais, né? Então, essa segunda grande matriz, que foi cada vez mais dominando o chamado pensamento de esquerda, é o que foi alimentando também a construção dos modelos sociais democratas na Europa, do pós-guerra, que é aquela tentativa de socializar ou redistribuir, sem contudo romper com o capitalismo, que foi o caminhar das teorias sociais-democratas, né? E, por fim, existe a leitura mais clássica mesmo, que é a leitura dos que se dizem ferrenhamente comunistas, tá certo? Que não deixa também de ser uma leitura problemática se considerarmos que muitas vezes esta ideia de revolução passa a ser apresentada como algo totalmente mágico, né? Eu vejo, por exemplo, isso é normal, eu já fui assim um dia também, né? Mas eu vejo isso muito nas jovens gerações. Às vezes você está conversando com um aluno, ele chega para você e fala assim: professor, porque vamos resolver tudo isso no âmbito da revolução. Como se fosse um bolo que você pega, mistura ali e resolve, tá certo? Então são leituras problemáticas no âmbito do comunismo. Uma vez eu fui para uma banca de defesa lá em Foz do Iguaçu, e voltando com o rapaz que tinha feito a defesa, né, do trabalho dele, que era sobre Gramsci e tal. Aí a gente conversando, e ele falando assim: vamos resolver todas essas questões no âmbito do comunismo. Eu falei: tá, mas, por exemplo, como é que o comunismo vai equacionar certas conquistas que são societais? Tá certo? Muitas coisas assim que a gente não dá bola, mas que são conquistas societais. Por exemplo, né, você cuidar da saúde física é uma conquista societal. Você usar um perfume é uma conquista societal. Você usar um sabonete é uma conquista societal. Você usar uma pasta de dente é uma conquista societal. A gente não dá muita bola para isso, porque é só ir no mercado, pegar Colgate lá e pronto, está resolvido, né? Mas não é simples assim, é uma conquista societal, né? Aí eu falei para ele: como é que a gente resolve isso? Ele falou: simples, né? A gente acaba com tudo. A gente acaba com perfume, acaba com sabonete, né? Dá a mesma coisa para todo mundo. Eu falei: não, cara. Então dificilmente eu vou para a sociedade comunista, porque eu não vou abrir mão do meu perfume, tá certo? É lógico que eu exagerei um pouquinho, mas é porque você não vai resolver as questões societais no âmbito da regressão social. Então, para você pensar o comunismo, você tem que pensar como é que você dá um salto qualitativo, né, para frente. Aliás, salto qualitativo só pode ser para frente, né? Como é que você dá um salto qualitativo? E não como você institui regressões no plano humano, igualizando os indivíduos por baixo. Sobretudo porque Marx e Engels nunca defenderam socialismo e comunismo da miséria. Tá claro? O Marx era um bom vivant. O Engels, idem. O Engels, junto com as filhas do Marx, quando eles se reuniam para festar o reencontro e tal, eles abaixavam 12 garrafas de vinho, né? Isso é demérito? Não é.
Eles estão se confraternizando, passavam a noite discutindo, então o pessoal fala assim, não, é coisa de burguês. Não, não é coisa de burguês, tá certo? São conquistas societais, você poder sentar, dialogar com alguém, se confraternizar com alguém a noite inteira, do mesmo jeito que nós vamos poder fazer depois desse debate aqui, tá certo? Não vamos tomar os vinhos que o Engels e o Marx tomavam, mas vamos tomar uma cervejinha Zani, qualquer coisa ali. De qualquer maneira, o que importa é o âmbito da confraternização, é a conquista societal. Tá certo? Então, o Marx, ele gostava de boas roupas, o Engels, idem. Tá certo? Isso não fazia deles burgueses. Simplesmente, eles não estavam fazendo a defesa de socialismo da miséria. Que é um erro no qual, muitas vezes, aqueles que se dizem comunistas, eles acabam perpetuando. Ele acha que para ser comunista ele tem que colocar uma calça rasgada, camiseta suja, ficar 3 dias sem tomar banho, né? E deixar o cabelo todo empastado lá para falar, pô, professor, eu sou pobre, excluído e tal. Não é assim, gente. Não é assim. A questão é muito mais complexa. Então, se vamos trabalhar neste plano, nós não vamos conseguir pensar adequadamente o que esses autores estavam tentando resolver. Tá certo? O gosto, por exemplo, o aprimoramento da cultura, isso não é coisa burguesa, isso é conquista societal. Então, o projeto de pensar a sociedade comunista, ele tem que levar em consideração isso. O que é conquista societal e o que não é conquista societal, né? Então, nesse terceiro eixo, nós vamos encontrar essa defesa de uma outra sociedade, a necessidade de sair da sociedade de classe, mas muitas vezes vamos encontrar também um certo mecanicismo em se pensar como é que se sai dessa sociedade de classes. Isso quando esta questão ela emerge, né? Bom, cada uma dessas leituras, elas vão comportar, é lógico, uma infinidade de outras leituras próximas, né? Porque é aquela velha história também no interior da esquerda, né? Basta você ter 2 comunistas para ter 3 tendências, né? Então, esse é um problema que a gente vai ter ali dentro do pensamento de esquerda, que você vai ter nas suas variantes, né? E essas variantes chegam a produzir rupturas tão grandes que acabam se engalfinhando entre si e não percebem que o inimigo é o outro e não nós mesmos. Que este é um problema que vai persistir na esquerda, né? Naquilo que se chama de esquerda contemporânea. Bom, no interior daquele problema que estava colocado pela Revolução Russa, né? Falamos de 3 variantes, mas vamos tentar pensar no leque daqueles que tentaram olhar criticamente para a Revolução Russa, para aquele processo que estava acontecendo em 17. Eu destaquei aqui 2 autores. Um é o Gramsci, tá certo? Nos escritos políticos, o Gramsci fornece algumas indicações legais sobre a questão da Revolução Russa, e a outra é a Rosa Luxemburgo, ok? É lógico que nesses autores a gente não vai encontrar uma reflexão sistematizada a respeito de cada momento da Revolução Russa, como seria o caso de você pegar as obras completas do Lenin. O Lenin está vivendo o processo, né? O Trotsky está vivendo o processo. Então, esses autores eles vão ter praticamente uma leitura cotidiana daquela revolução. No caso ali da Rosa e do Gramsci, eles estão lendo esta revolução com o distanciamento territorial, né, no qual eles se encontravam. A Rosa ali na Alemanha e o Gramsci na Itália, né, com uma outra dificuldade ainda, que na época não tinha internet, Facebook e WhatsApp. Então todas as informações que eles tinham eram informações que chegavam através de jornais burgueses, ou mesmo informações que demoravam 2 meses para vir por carta. Eles são obrigados a ler um processo com o qual eles não convivem cotidianamente, mas que eles sabem que está acontecendo e tentar refletir em cima desses elementos mais epidérmicos que eles tinham naquele momento. É o que nós vamos encontrar, por exemplo, nas leituras do Gramsci e da Rosa, tá? Então, exigir deles assim uma clareza, uma leitura aprofundada, ainda que eles estivessem acompanhando o máximo possível aquele processo, né, seria cobrar demais, né? E um ponto que seria importante destacar também é que a nossa posição hoje, em relação à Revolução Russa, é uma posição mais confortável.
Porque nós estamos tentando dialogar em cima de um processo que aconteceu há 100 anos atrás, um processo que já foi alvo de inúmeras análises, de infinitas análises, e, consequentemente, podemos fazer os nossos balanços, mas sempre em uma dimensão daquilo que o Lukács chamava de pós-festum, né? Ou seja, nós podemos trabalhar hoje com o resultado do processo e fazer os nossos balanços de acertos e erros, que era uma possibilidade que estes autores não tinham à época. Querer cobrar, por exemplo, né, como você vê muitas vezes nas leituras liberais, ou até mesmo social-democratas, né, que Lenin ele tomou várias decisões que reforçavam a ditadura, é fácil. Outra coisa é você estar no olho do furacão, tendo que responder aqueles problemas ali, né, sem saber com clareza se estava tomando a decisão certa ou não. Para a gente hoje é fácil falar, não, o cara fez isso aqui, olha que burrada, né? Graças a isso aqui é que teve o Stalin e o culto à personalidade. Não, calma lá. Temos sempre que ter clareza de que estes indivíduos responderam com o que era possível naquele momento. Porque senão nós cometemos uma injustiça em relação a esses teóricos que tentaram refletir sobre uma maneira de conduzir a sociedade para além da forma de sociabilidade proposta pelo capital. Isso é fundamental. Senão a crítica, ela não é mais crítica. Ela é uma apologia ideológica e negativa de um processo que é muito mais complexo, né? Bom, feito isto, já escapei totalmente do meu roteiro, mas, feito isto, né, vamos caminhar um pouquinho em cima da leitura que o Gramsci faz, de pontos, de questões que incomodavam ao Gramsci dentro do que ele estava vendo do processo, né? Lembrando sempre que hoje é possível fazer este balanço, inclusive das questões do Gramsci, porque nós estamos no momento pós-festum, ou seja, nós temos toda a experiência anterior, podemos chegar numa biblioteca e ver, bom, como é que Gramsci pensou a Revolução Russa, tá? Como é que fulano pensou a Revolução Russa? Porque no calor da hora, tá certo? Você sempre raciocina com os elementos que você tem na mão, né? Nesse aspecto, eu acho que é muito interessante hoje, né, se ler o Lukács, porque muitas das obras que o Lukács produziu naquele período dos anos 20 e 30, 1920 e 1930, fizeram com que ele, de 67 para frente, escrevesse um pós-fácil. E no pós-fácil ele sempre diz assim, esqueça aquilo lá. Eu estava totalmente equivocado. Aquilo era leitura de momento, né? É muito interessante nesse sentido, tanto pegar História e Consciência de Classe, porque o Lukács ali no História e Consciência de Classe, ele fala assim, este livro, tá certo? Eu borrei da minha vida. Aquilo ali é idealismo, dogmatismo, tá certo? Eu pensaria aquelas questões totalmente diferentes, é verdade, porque quando você pega a leitura que o Lukács tem de partido ali em História e Consciência de Classe, né, você fala assim, pô, isso aí abre porta para o stalinismo tranquilamente. Ou se você pegar, por exemplo, se vocês tiverem a curiosidade, uma hora e paciência, de ler um livrinho bem curtinho do Lukács, que se chama Lenin, né? Ele escreve toda a discussão sobre como Lenin está encaminhando a Revolução, e no pós-fácil de 67 ele fala, olha, hoje eu repensaria tudo isso. Né? Porque no momento pós-festum, quando você já viu todo o processo e a síntese do processo, fica muito mais claro, né, no que você estava correto e no que você estava incorreto na sua análise. No caso aqui do Gramsci, uma coisa que chama a atenção é que ele está pegando, lendo esta revolução a partir daquela primeira tentativa dos bolcheviques tomarem o poder, que foi aquele momento assim, onde se tentou conciliar um projeto reformista com um projeto comunista, né? Portanto, são textos anteriores à Revolução de Outubro. Mas ele está trabalhando com a ideia, né? Uma ideia que é fundamental, ou seja, né? O que está acontecendo lá? Isso é uma coisa legal, né? Ele tem um textinho que ele escreve em 29 de abril de 17, chamado Notas sobre a Revolução Russa, e que ele diz o seguinte,
Por que a Revolução Russa é uma revolução proletária? Porque ele não tem clareza do que está acontecendo. Do mesmo jeito que os anarquistas no Brasil acreditavam, em 17, que o que tinha acontecido na Rússia era uma revolução anarquista, o Gramsci na Itália, ele não tinha clareza do que era uma revolução proletária. E ele está colocando uma questão que é fundamental também para pensarmos a esquerda hoje. Não basta ser proletário para ser revolucionário. Isso eu acho uma coisa bem legal. Porque hoje, a gente, quando vê o pessoal assim da esquerda, né, eles se acham revolucionários simplesmente porque eles são explorados. E existem muitos explorados que são totalmente reformistas. Achar que todo mundo que foi vestindo amarelo na rua é pequeno burguês, ou faz parte da burguesia, é um equívoco. Tem muito proletário ali no meio. Proletário que está tentando dar conta de uma questão fundamental, ou seja, como que eu sobrevivo no interior desta porcaria de sociedade. Então a questão do Gramsci é uma questão contemporânea, tá certo? Porque ele sabe que os proletários estavam envolvidos naquela revolução, mas isto não quer dizer que aquilo ali fazia da revolução uma revolução proletária. Porque para a revolução ser proletária, é necessário que você tenha consciência proletária. E a questão é saber se existia consciência proletária ali. Porque muitas vezes os trabalhadores vão para as ruas e nós simplesmente ficamos falando, não, são conservadores. Tal. Isso não resolve. Tem que saber qual é o grau de consciência que está fazendo com que ele vá para a rua. Pode ser que ele vá para a rua, né, com a maior das intenções possíveis. Só que ele não tem clareza do que é que está em jogo. Se pegarmos muita gente que foi para a rua vestindo a camisa amarela para lutar contra a corrupção, etc, 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 né? Não tinha clareza do que é que estava em jogo. É por isso que depois, quando entra governo Temer e eles percebem, né, a rebimboca na qual se meteram, ficam atônitos, não sabem o que fazer, porque, horas, eu tinha ido em cima de um projeto, mas eu me iludi com aquilo. Então é necessário sempre ter clareza disso, que não basta ser proletário para ser revolucionário. Que, aliás, essa não é uma questão gramsciana, essa é uma questão marxiana. Se vocês pegarem, por exemplo, o Marx na Associação Internacional dos Trabalhadores, ele diz assim, quem é que tem que ocupar a direção da Internacional? Existia todo um debate de que só proletários poderiam ocupar a direção da Associação Internacional dos Trabalhadores. E o Marx fala assim, olha, este é um equívoco do companheiro Mazzini, porque não basta você ser proletário para ter consciência revolucionária. Você pode ser proletário e ser um reformista ou ser mesmo um conservador. Então o Gramsci resgata um pouco essa discussão que estava presente já na Associação Internacional em cima desse artigo. E ele fala, né? Sabemos que a revolução foi feita pelos proletários, operários e soldados. Sabemos que existe um comitê, ele está falando daquela primeira etapa da revolução, né? Sabemos que existe um comitê de delegados operários que controla a atuação das entidades administrativas que tiveram de ser mantidas para a resolução dos problemas correntes. Mas basta que uma revolução tenha sido feita pelos proletários para que seja uma revolução proletária? Também a guerra foi feita pelos proletários, Primeira Guerra Mundial, né? Também a guerra foi feita pelos proletários, e nem por isso foi um evento proletário. Para que isso ocorra, é necessário que intervenham outros fatores, que são fatores espirituais, ou seja, de consciência de classe. É necessário que o fator revolucionário se revele, além do fenômeno de poder, também um fenômeno de costumes, um fato moral. Ou seja, é preciso que você tenha uma consciência proletária para fazer com que aquela revolução seja uma revolução proletária. E aí entra um problema que atravessa a Revolução Russa. Até que ponto a consciência proletária ela estava efetivamente enraizada entre os proletários da cidade e do campo. É lógico que eles se predispuseram, eles se lançaram a partir de determinado momento, a participar de um movimento no qual colocam abaixo o czarismo. Mas isso não quer dizer que eles tinham plena consciência do que era a construção do processo. Tá certo?
Tem uma ideia no Weber, que embora eu deteste o Weber, mas tem uma ideia no Weber, né? Detesto assim, eu não gosto da forma de pensamento, né? Assim, da maneira como o Weber equaciona as coisas, mas tem uma ideia no Weber que é interessante, que ele coloca que os indivíduos, eles colocam um sentido na sua ação. É algo para o qual nós, geralmente, no campo da esquerda, não prestamos muita atenção, mas é fundamental. Por quê? Porque não é pelo fato de você estar envolvido em um movimento que você está naquele movimento com o mesmo sentido que os demais estão dando ao movimento. Tá certo? É lógico que a clareza que o Lenin, Trotsky, Zinoviev, Kamenev, Bukharin tinham do processo era distinta da clareza que os proletários de base tinham do processo. O que pode também, em determinado momento, produzir desilusões em relação ao processo. Tá certo? Então, essa questão que o Gramsci está colocando é uma questão que ele usa para problematizar, pensar a Revolução Russa, mas que é um problema contemporâneo. Qual é o grau de consciência necessário para você estabelecer, né, uma revolução no sentido proletário? É a dúvida que ele tinha. Tá certo? Bom, isso não vai impedir ao Gramsci de estabelecer, né, ainda que ele tivesse dúvidas sobre o caráter essencialmente proletário da Revolução, isso não vai impedir ao Gramsci de estabelecer as suas conclusões em relação ao processo. E aí a gente constata, por exemplo, um limite que muitas vezes perpassa o pensamento de esquerda contemporâneo à Revolução. A ideia de que se havia estabelecido um processo no interior da história que era irreversível, ou seja, aquela revolução ela só tenderia a aprofundar-se cada vez mais, conduzindo ao fim da sociedade de classes. Existe isto muito forte nesses autores. Se vocês pegarem o texto do Bukharin sobre o imperialismo, vocês vão ver isso que é muito presente. Por quê? Porque naquele momento, no calor da hora, eles acreditavam que realmente a grande noite havia chegado e que aquilo era um processo irreversível no sentido de seu aprofundamento. Existe uma irreversibilidade no processo, pensando lukácsianamente, né? Existe uma irreversibilidade do processo, ou seja, aquilo que foi feito você não pode mais desfazer. Isso é uma irreversibilidade. A revolução aconteceu e você só pode destruir aquele fato no plano do pensamento puro, como dizia o Marx, né? Mas por mais que você queira renegar a existência da Revolução Russa, ela aconteceu. Agora, a irreversibilidade de que, começado aquele processo, ele não poderia comportar recuos, isso é um estranho à própria forma de pensar marxiano. Contraria o pensamento dialético e te conduz para uma dimensão que é a dimensão do idealismo. Porque você só vai poder caminhar, né, nessa leitura para o aprofundamento do que está posto. Então é muito comum encontrar nesses autores uma certa crença de que aquele processo só caminharia para estágios mais elevados de saltos qualitativos. O que é um equívoco. No caso do Gramsci, vamos encontrar momentos de idealismo muito grandes. Mesmo quando ele analisa, por exemplo, impactado pela Revolução Russa, ele vai analisar as greves de Turim, né? Ali, se vocês pegarem os escritos políticos, vocês vão ver que é de um idealismo muitas coisas que o Gramsci escreve, né? Que são os arroubos de juventude, né? Era o jovem Gramsci e tal, né? Era o Gramsci dos cadernos do cárcere. De qualquer maneira, se sedimenta uma ideia de que aquele processo só pode ser irreversível, que é algo que continua atravessando, em certo sentido, a esquerda. E que a gente paga o preço depois. Se pegarmos, né, no caso brasileiro, vamos dizer assim, esse leque que chamamos de esquerda, né? E vamos pegar lá PT, né? Que todo mundo fala, não, aqui nós somos a esquerda petista, tal, tudo mais.
Se trabalhou com a ideia da irreversibilidade, ou seja, estamos conduzindo, desenvolvendo políticas públicas para a inclusão social, para a participação, fim do preconceito, etc, 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 e isto não tem mais recuos na sociedade brasileira. Olha só o que acontece quando sai o partido lá do governo, tá certo? As barbaridades que o governo Temer e seus cupinchas, né, juntamente com o judiciário, o poder legislativo, supremo e tudo mais, vão permitindo que aconteçam, né, a ponto de não haver uma ação, mesmo que no plano burguês, do Supremo Tribunal ou de um tribunal do Rio Grande do Sul, de garantir que a exposição dos quer se realize no Rio Grande do Sul. Tá certo? Então nós vemos que os processos eles não são necessariamente irreversíveis. Eles podem comportar regressões, e isto o Marx e o Engels sempre viram com muita clareza. Esses autores, no calor da hora, eles não atentavam muito para isso. Se pegar História e Consciência de Classe do Lukács, a revolução era algo que só ia para frente. Se pegar no caso do Gramsci, a revolução só vai para frente. Tá certo? Se pegar o Lukács mesmo ali no Lenin, ele está sempre trabalhando com a ideia do aprofundamento. E eles estão desconsiderando, né, uma coisa que já estava presente no pensamento do Engels, quando o Engels fala assim, lá por volta de 1875, ele fala assim, a revolução é um feixe de múltiplas direções. Ela tanto pode te conduzir para uma humanidade melhor, quanto para a barbárie absoluta. Porque estamos lidando com processos históricos. Não são reações químicas, são processos históricos. E as variáveis são múltiplas. E não dominamos todas as variáveis no interior de um processo. Lembrando mais uma vez aqui o Lukács, né? Bom, então, o que nós vamos ver, por exemplo, no caso ali do Gramsci, é muitas vezes ele não sabe muito bem o que é o processo, ele aposta que seja uma revolução proletária, mas também ele trabalha muito com o terreno do idealismo, né? Só que neste processo todo, o Gramsci, ele coloca uma questão fundamental também. E aí são os dilemas com os quais eles vão convivendo, né? O Gramsci, ele coloca da necessidade de que, feita a revolução, você tenha também uma reforma moral acompanhando a revolução. E o que é essa reforma moral? Não é a moral do Bolsonaro, né? Não é a reforma moral que esse pessoal conservador está querendo impor a todo mundo, né? Ter moral é zelar pela pátria, família e tradição. Não é isso que eles estão discutindo. Moral ali seria uma reforma no plano da consciência crítica. Você tem que aprofundar a capacidade de consciência crítica dos indivíduos. Tá certo? Então o Gramsci, ele, ao mesmo tempo que cai uma certa idealização do que está acontecendo, ele também tem a clareza de que só é possível você avançar no processo se você aprofundar os elementos de reforma moral. Porque, dado que não basta ser proletário para ter consciência proletária, isso significa que você tem que desenvolver também uma ética no campo da consciência proletária. Tá certo? Ou seja, tem que desenvolver um determinado tipo de comportamento que revele o compromisso com aquele projeto que transcende a sua própria individualidade. E pense o coletivo. E aí é que a coisa fica complicada. Porque no plano da cotidianeidade, nós tendemos sempre a equacionar os nossos problemas individuais em detrimento dos problemas coletivos. Tá certo? Se pegar, por exemplo, todo esse processo que culminou na deposição da Dilma, nós vamos encontrar muito disto. Os indivíduos foram para a rua, por quê? Porque eles queriam resolver seus problemas individuais. Ou seja, como é que eu consigo emprego? Como é que eu não perco o emprego? Como é que eu não sou terceirizado? Como é que eu vou ter garantia de aposentadoria? Como é que eu vou garantir o leite dos meus filhos? Então, você tem que desenvolver dentro do processo toda essa contextura ética, sem a qual você não aprofunda a própria lógica da revolução. E essa é uma questão fundamental. É por isso que o Lukács, depois de escrever a estética, de escrever a ontologia, aquele catatal de 1.400 páginas,
E escrever os prolegômenos, lá dentro da ética, dentro da ontologia, ele sempre fala, estas são questões que só podemos responder no âmbito da ética. Vamos ter que escrever isso depois. Porque uma coisa é você pensar na necessidade da revolução, outra coisa é você pensar, tá certo? Como é que vão se comportar esses indivíduos que estão participando da revolução.